Gente, boa noite a todas vocês, boa noite a todos vocês, já que temos os meninos aí agora. Espero que em breve seu Valci também esteja de volta aí pra gente estar com a casa cheia novamente, né? A gente vai começar agora a nossa segunda matéria, tá? Para quem não estava, como o Miguel, como a dona Josefa, eu já esgotei um assunto. Nós já trabalhamos aí a pré-história do Brasil, vocês lembram disso? Vocês sabem quem foram os paiolíndios? Vocês sabem o que foi a pré-história do Brasil? Tentei explicar para vocês como esses povos viviam antes dos indígenas. Tentei explicar para vocês quais eram os povos que existiam aqui no Brasil. Vocês lembram disso? As aulas da Dona Josefa, as aulas do Miguel, eu gravei. As aulas estão no YouTube. Se vocês não tiverem no grupo, quem tiver pode mandar para eles no privado as aulas, tá? Eu posso mandar se vocês não acharem. O fato é que eu só não vou marcar a nossa primeira avaliação para sexta-feira que vem, porque alguém me disse ontem que vocês vai ter alguma atividade na escola na sexta e tal. Então eu prefiro não marcar para a gente não atrapalhar o carnaval de vocês. Possivelmente vai ter sim. Normalmente quando a gente faz para a molecada durante o dia, a gente faz alguma coisinha à noite também, né? Mas o fato é que assim, nós já temos matéria explicada. Nós temos 2 questionários corrigidos, então já tem material para fazer uma avaliação. O meu entendimento é que a gente faça a avaliação nos mesmos modos do ano passado. Que vocês se reúnem em grupo, eu elaboro avaliações, entrego um para cada grupo, os grupos vão lá fora, ou fazem aqui dentro, e aí a gente tem as notas coletivas. Tudo bem até aqui, gente? Tá? Eu não posso voltar na matéria, não posso. Eu fiz um planejamento que eu passei para a escola, eu tenho várias matérias que eu preciso trabalhar com vocês. Eu expliquei para vocês que esse ano a gente vai tentar fazer diferente. A gente vai trabalhar vários temas aí ligados ao quê? Ao Brasil. Desde a história do Brasil clássica, começa a estar aqui, até assuntos mais cotidianos do Brasil. Depois das férias, quando eu pegar vocês de novo, e eu quero pegar vocês de novo, a gente vai trabalhar vários outros assuntos aqui em sala de aula. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai trabalhar um assunto que ele vai exigir a atenção de vocês. A atenção. Não é um assunto difícil de entender, mas é um assunto que requer que você preste atenção no que eu falo para que você entenda realmente a profundidade da aula. Tudo bem até aqui? Para que vocês entendam esse assunto, eu vou ter que fazer um resgate de algo que eu já expliquei no ano passado para vocês. O ano passado, eu não sei se vocês lembram, devem se lembrar, eu comecei o ano falando da Idade Média. Vocês lembram disso? Falei para vocês que não existiam países, lembram disso? Falei para vocês que as pessoas moravam dentro de grandes terrenos imensos que pertencia ao Senhor. Exatamente, essas pessoas eram servos. Qual era o nome desse grande terreno? Era o feudo, vocês lembram disso? E eu expliquei que quem era dono desse feudo eram os senhores feudais. Vocês lembram disso? Expliquei para vocês que os pobres que moravam dentro dos feudos, eles eram o que dos senhores feudais? Servos. Vocês lembram disso? Eles deviam obediência, eles deviam trabalhar para o senhor feudal, só que eles não eram escravizados, eles não podiam ser vendidos, mas eles eram servos. Tudo bem até aqui? Depois que eu expliquei a Idade Média, nós tivemos uma segunda matéria, chamada Renascimento. Eu expliquei para vocês que as guerras diminuíram, ficou um pouquinho mais de paz, e algumas famílias começou a plantar e sobrava alguma coisa. Eram aquelas pessoas que saíam do feudo, faziam algumas feiras ali fora do feudo. Essas feiras no primeiro momento eram feiras provisórias, nem a nossa de hoje. Fazia de manhã e à noite recolhia. Só que essas feiras começaram a ficar muito movimentadas, vinha gente de tudo que é lugar. E aí essas feiras que eram provisórias, elas se tornam feiras permanentes, elas ficam, elas vão crescendo. Algumas viram até cidades. Eles dão um nome para essas feiras. Elas eram chamadas de burgos. Vocês lembram disso? E esses comerciantes que começaram a ganhar muito dinheiro nesses burgos, como era burgos, eles receberam um nome. Que nome foi dado a esse novo grupo social? Vocês lembram que eu expliquei para vocês? E essa burguesia, agora eu começo a explicar para vocês. Ela começa a ganhar muito dinheiro. Isso, meus amigos, era por volta do ano de 1100 na Europa. Tudo bem até aqui? Até aqui está clara a matéria? Só que o que acontece?
acontece naquele período? Em várias regiões da Europa, esse comércio, a burguesia de cada região começou a crescer muito. E eu expliquei para vocês que o feudalismo ele foi caindo e os países foram sendo formados. Vocês lembram? Teve essa matéria também. A crise do feudalismo, o feudalismo ele foi perdendo espaço e os países foram sendo formados. Tudo bem até aqui? Nesse momento, gente, o comércio na Europa já era um comércio poderoso, certo? Só que percebam o que acontecia naquele período. Vou pegar aqui uma canetinha. Naquele período, meus amigos, a caneta está ali. Naquele período, meus amigos e minhas amigas, existia Brastemp? Não. Existia Electrolux? Não. Isso quer dizer o seguinte, não existia refrigeração. Não tinha nem eletricidade, gente, o que dirá refrigeração. A Idade Média estava caminhando para o final, correto? Mas o comércio entre os países, a venda, era forte. Só que um tipo de mercadoria, eu falei sobre isso no passado, um tipo de mercadoria fazia muito sucesso. Os temperos, as especiarias. Falei sobre isso no passado, vocês lembram disso? As especiarias elas faziam muito sucesso, por quê? Elas eram usadas para quê? Para preservar a comida e também, é nojento falar, mas para disfarçar quando estava podre você comer do mesmo jeito. Deu para entender isso? Só que o que era a especiaria? Era o cominho, era a pimenta, todo mundo aqui vai saber o que é tempero, não é isso? Só que percebam o seguinte, prestem bem atenção aqui. A Europa é um continente pequeno e a Europa é um continente frio. No chão europeu a especiaria até nascia, mas não nascia com a mesma qualidade. Então de onde vinham as especiarias? Dessa região que nós chamamos de, eles chamavam de, ou é a Índia, e eles chamavam de Índias, certo? Essas especiarias vinham por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e chegavam até o mar Mediterrâneo. E no mar Mediterrâneo, elas eram transportadas para cá, esse país que parece uma bota, a Península Itálica. Vocês lembram disso? Inclusive eu expliquei para vocês que naquele período não existia um país chamado Itália. A Itália eram vários reinos, inclusive eram meio que inimigos, mas não havia um país, era a Península Itálica. O que a Itália fazia com essas especiarias? Ela revendia em todo o continente europeu. É claro, meus amigos e minhas amigas, se a Itália revendia essas especiarias, ela revendia pelo mesmo preço que ela comprava? Gente, até eu que sou mais besta, né? Se eu compro um negócio longe, vocês querem comprar de mim, eu gosto de vocês, gente, mas eu não vou vender pelo mesmo preço. Eu vou ganhar o meu lucro, concordam comigo? Eu expliquei isso para vocês no ano passado. Isso mesmo que eu estou falando agora, eu já expliquei para vocês, já falei antes. Foi quando eu fui explicar por que o Renascimento aconteceu na Itália, que era o lugar mais rico. Eu queria explicar para vocês por que a Itália era rica. É por isso, correto? Mas o que começa a acontecer nesse período, meus amigos? Os outros países europeus começaram a cansar disso. Começaram a cansar de cobrar mais caro da Itália, certo? O que passou na cabeça dos outros países europeus? Principalmente Portugal e Espanha. Nós precisamos encontrar um caminho para chegar nas Índias sem depender de passar por onde? Pela Itália, que aí você já compra direto, não precisa pagar tanto. Deu para entender? É como assim, você comprasse direto na feira e o cara da feira pega no Ceasa, não pega? Você cansou de ir na feira, você quer encontrar um caminho para você ir no Ceasa comprar sem depender da feira, sem comprar mais barato. Deu para entender o que eu estou falando? O que países como Portugal e Espanha começaram a fazer para tentar não depender mais da Itália? A burguesia tirou a mão da onde? E começou a financiar a construção de embarcações. As famosas caravelas. Vocês lembram que eu expliquei no passado? Daqueles barcos grandes, com aqueles panos que eram as velas. Qual era a ideia? Vamos tentar chegar na Índia. Para quê? Para buscar as especiarias.
Então perceba que a burguesia queria aumentar seu negócio, queria chegar na Índia, correto? O que os caras começaram a fazer? Portugal e Espanha, gente, estão bem aqui na beirinha da Europa. Eles começaram a construir navios e aos poucos eles começaram a querer contornar o Oceano Atlântico. Deu para entender? Num primeiro momento, gente, essas embarcações fizeram assim, ó. Vieram por aqui e paravam na África. Não faziam o caminho todo. Mas qual que era a ideia? É descolar algum caminho que chegasse aqui. Aqui perto da África tem algumas ilhas. Eles começaram a parar aqui primeiro. Aí faziam um mapa, para todo mundo saber como que era. Depois vinha outro navegador. Eles fizeram isso, meus amigos. Isso. Esse caminho. Era um caminho, gente, que durava meses, às vezes anos, dentro das embarcações. Até que eles conseguiram fazer isso aqui, ó. O que se descobriu? Vocês estão vendo esse pedacinho aqui? As ondas aqui eram muito fortes. Toda vez que o navio tentava contornar isso aqui muito perto, o que acontecia? Ele batia e fazia o quê? Ele matava todo mundo. Isso aqui era chamado o Cabo das Tormentas. Por que tormenta? Porque o bicho pegava aqui. Aqui você morria. Deu para entender? Até que eles perceberam o seguinte: o caminho correto era você se afastar um pouco, evitar as correntes mais fortes, e aí sim você faz esse caminho. Deu para entender o que eu estou falando, senhoras? Alguma dúvida? Qual era a ideia? Era chegar nas Índias. Por que eles queriam isso? Para aumentar o comércio. Até aqui alguma dúvida? Quais foram os dois países que fizeram isso inicialmente? Portugal e Espanha. Alguma dúvida até aqui? O que foi, gente? Está todo mundo lembrando o que foi? Até aqui alguma dúvida, senhoras? Até aqui, porque assim, para mim avançar na explicação, vocês têm que ter entendido isso. Havia a vontade de chegar nas Índias para fazer a ampliação do comércio. Quem estava por trás disso? Os reis e a burguesia. Tudo bem ali aqui, gente? Eles estavam nesse processo. Alguns navegadores estavam com dificuldade de fazer isso. E eles queriam, de qualquer jeito, chegar nas Índias. Naquele período, meus amigos, algumas pessoas já diziam assim: o mundo é o quê? Redondo. E aí, o que alguns navegantes eles resolveram fazer? Em vez de tentar fazer isso para morrer aqui, qual que era a ideia? Sair daqui, vir nessa direção, reto. Eles não sabiam que isso aqui existia. Para eles isso aqui era água, certo? Não sei se vocês lembram. Para fazer essas viagens eles tinham medo, porque eles chamavam de mar tenebroso. Uns pensavam que o mar acabava. Uns pensavam que o mar ele tinha um buraco. Vocês lembram disso? Acreditavam em monstros marinhos. Mesmo assim, alguns navegadores queriam fazer o quê? Vir por aqui, sair aqui, não é isso? Não é redondo? E chegaria nas Índias aqui. Tudo bem até aqui? Em 1492, um navegador chamado Cristóvão, por isso que existe um país chamado Colômbia, em homenagem a Cristóvão Colombo. Um navegador chamado Cristóvão Colombo, o que ele fez? Ele veio. Quando chegou mais ou menos aqui, para surpresa dele, o que ele encontrou? Terra. Depois de meses, ele achou que ia... Onde que ele achou que tinha chegado? Nas Índias. Tanto é que quando ele chegou aqui nessas ilhas aqui na América, não tinha o nome América ainda. Quando ele chegou, ele viu indígenas. Que nome que ele deu? Como ele achou que estava nas Índias, que nome que ele deu? Gente, que nome que ele deu? Ele achou que estava chegando nas Índias. Que nome que ele deu para a população? Índio. Por isso que o nome de índio é índio.
porque ele acreditava que estava chegando nas Índias. Ele viu aquela galera e falou, são índios. Deu para entender? Um engano. Percebam que ele estava redondamente enganado. Dizem que Cristóvão Colombo, gente, até o final da vida, ele fez essa viagem umas 3 vezes. Até o final da vida dele, ele acreditou que estava nas Índias. Até o final da vida. Só que um outro navegador que veio depois, ele falou, não, isso aqui não é Índia. Isso aqui é um novo continente. Como que era o nome desse novo navegador? Américo Vespúcio. Como ele foi o cara que falou isso aqui é um novo continente, que nome que deram para esse continente? Américo Vespúcio. Qual o nome que deram para a Terra? América. Por isso que o nome da América é América. Em homenagem a esse segundo navegador chamado Américo Vespúcio. Então, ele chegou só que percebam, Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492. Cristóvão Colombo estava a serviço de que país? Espanha. Portugal gostou disso? Não. Portugal resolveu fazer o quê? Mandar a gente atrás. Portugal também queria descobrir terras novas. E Portugal contratou uma equipe. Vários navios. Qual que era a ideia? Esses navios deviam fazer esse caminho e chegar nas Índias. Eles saíram de Portugal. Só que 13 navios desviaram a rota. Desviaram. Eles não desceram em relação aqui do lado da África. Eles vieram para onde? Aqui para baixo. Sabe quem que era o capitão desse navio? Um cara chamado Pedro Álvares Cabral. E aí aconteceu, meus amigos e minhas amigas, no dia 22 de abril de 1500, percebam que são 8 anos depois de Cristóvão Colombo, os portugueses também chegam num pedaço de terra. Eles olham aquela terra e dão nome para essa terra, Ilha de Veracruz. Onde era essa ilha de Veracruz? Bahia, onde hoje é o Brasil. Os livros de história durante muito tempo deram nome para isso. Que nome deram para isso? Descoberta do Brasil. Eu já expliquei na última aula que a gente não fala mais a palavra descoberta. Vocês lembram disso? Porque essa região já era habitada há milhares de anos por povos paleoíndios. Vocês lembram disso? Mas assim, o que aconteceu no dia 20? Por isso que eu coloquei ali, ó 22 de abril de 1500. Chegada dos portugueses. O que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês? O que fez Portugal vir para cá? Eles estavam em busca do que? Ampliar os Ninguém veio a passeio. Ninguém veio de turista. Esses navios, eles vieram para quê? Eles vieram buscar o quê? Riqueza. Deu para entender o que eu estou falando? Meus amigos, eu pergunto, quantos portugueses chegaram aqui e viram esse território imenso? Eles só deram tchau e foram embora? Qual era a ideia? Essa terra agora é nossa. Os caras vieram para tomar conta. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Então, quantos portugueses chegaram aqui? Ah, professor, mas os indígenas não eram donos? Eles moravam aqui. Mas, gente, o que aconteceu foi um roubo. Não vou mentir para vocês. Portugal chegou e falou assim, mano, agora o bagulho aqui é nosso. E acabou. Isso aqui pertence ao rei de Portugal. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Eu posso falar que em 1500 o Brasil nasceu? Não. O que nasceu foi uma colônia portuguesa. O que é uma colônia? Um pedaço de Portugal. Toda essa região aqui, ó, que a gente no futuro vai chamar de Brasil, os portugueses tomaram conta. Meus amigos, os portugueses dominaram isso aqui de 1500 até o ano de 1822. Nós temos 322 anos. Durante 322 anos, qual é o nome que a gente dá para esse pedaço de tempo? É o Brasil colônia. O que é o Brasil colônia? É o período em que o Brasil foi uma colônia portuguesa. Agora, para a gente entender o nome Brasil colônia,
Nós temos que entender a palavra colonização. Portugal não colonizou o Brasil? O que é colonizar um lugar, gente? Vocês têm que ler o que eu escrevo, gente. Explorar. Podem ler. Explorar. Peraí, não! Peraí, gente, peraí. Pelo menos é festa junina, né? Demorado, né, gente? Tá gravando. Quem for assistir aula em casa, infelizmente, vai ver isso. Acabou. Vamos continuar. Meus amigos, por isso que eu escrevi na lousa, Simona. Não é pergunta, é conteúdo. O que, olha lá, colonização. Tomar posse e explorar o território. Foi exatamente isso que Portugal fez. Chegou, tomou posse e vamos explorar. Gente, o que é explorar? É passear? Gente, colonizar é explorar. Explorar, sabe quando você pega... Já foram tomar caldo de cana na feira? O cara pega a cana, não pega a cana? Ele não põe a cana na máquina? Sai o caldo, não sai? O cara joga a cana, o bagulho fora? Ele faz de novo e joga de novo. O bagulho passa, sai um pouquinho menos. Ele joga fora, ele pega de novo, soca. Aí você fala, não vai sair mais nada. Ele soca o bagulho umas 3 vezes, ou 4. Ainda põe um limão dentro para ver se sai mais alguma coisa, não é isso? Colonização é mais ou menos isso. Os caras vêm e espreme. O que os caras puderem fazer para tirar de riqueza daqui, eles vão fazer. Aqui eu queria dialogar uma coisa muito importante com vocês. Quando os portugueses vieram para cá, eles tinham a intenção de, por exemplo, ajudar o povo? Não. Mais ou menos assim, gente, chegamos aqui, vamos criar escola. O que está precisando de escola, gente? E, hã? Mas eu tenho 2 anos. Tá? Ele vai trabalhar ali. Percebam o seguinte, isso ajuda a gente a entender a nossa pobreza até hoje. Quando esses caras chegaram aqui em 1500, eles ficaram 322 anos, não é isso? Esses caras não vieram, gente, para trazer desenvolvimento, escola, livro, criar coisas que deem benefício para o povo. Não vieram para desenvolver isso aqui. Os caras vieram para saquear, sair fora. Gente, fizeram isso durante 322 anos. Tem como sair um país rico disso? Nós fomos roubados durante 322 anos, gente. Levaram riqueza, levaram ouro, escravizaram pessoas aqui. Então percebam, se você vai num lugar para colonizar, mas para ajudar, o lugar se desenvolve. Mas não foi o que aconteceu por aqui. Deu para entender o que eu estou falando? A pobreza no Brasil, gente, não é porque o povo é vagabundo. É porque nós fomos explorados durante 3 séculos. 1500 até 1600, 1700 a 1800, 1900 até hoje. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, gente? Vamos continuar. Vocês entendem então o que é colonização, correto? Gente, quando os europeus chegaram aqui, os portugueses, vocês sabem que quase que teve uma guerra entre Portugal e Espanha. Quase. Acho que isso vocês ano passado. Os dois, Portugal, porque assim, a Espanha não tinha chegado em 1492, Portugal não chegou em 1500. Qual era a briga de Portugal e Espanha? Espanha falava que era dona, Portugal falava que era dono. Ficou aquele, só que os dois aqui são vizinhos. Os dois aqui quase brigaram. Quem chamou os dois para conversar? A Igreja Católica Apostólica, e fizeram um acordo. Eles dividiram o território mais ou menos assim, ó. Um acordo. Essa parte fica para Portugal, essa parte fica para Espanha. Alguém consegue lembrar o nome desse acordo? Eu expliquei ano passado para vocês. Eu expliquei para vocês o ano passado o nome desse acordo. Esse acordo ele foi feito numa cidade chamada Tordesilhas, na Espanha. O nome do acordo é Tratado de Tordesilhas.
dizia. Vocês lembram disso? Eu expliquei isso para vocês ano passado. Eu expliquei isso, fizeram até prova. Tudo bem até aqui, senhores? Alguma dúvida? Agora eu queria comentar uma coisa com vocês. Quando os portugueses chegaram, o primeiro contato deles com os indígenas foi tranquilo. Não teve briga no começo. Os indígenas vieram, deram alguns presentes, frutas. Os portugueses deram algumas coisinha besta, espelhinho, quinquilharia, e deram para eles. Só que tinha um problema aí, gente. Portugal ficou chateado com a descoberta do Brasil, não gostou. Sabe por quê? Porque os espanhóis lá em cima, eles acharam de cara uma coisa que eles queriam muito: ouro, metais preciosos. Os portugueses tentaram achar metal precioso aqui e não acharam. Metal precioso aqui só foi encontrado, gente, em 1694, quase 200 anos. E onde é que foi achado esse ouro? Numa região do Brasil que hoje nós chamamos de Minas, por isso que o nome é Minas Gerais. Só que isso foi muito tempo depois. Num primeiro momento, gente, Portugal não encontrou ouro aqui, e Portugal ficou chateado. Eu vou dizer uma coisa para vocês: os primeiros anos, de 1500 até 1530, 30 anos, Portugal não deu muita bola para essa região. Sabe por quê? Portugal já tinha comércio com as Índias, não achava ouro aqui. Então Portugal falou: mano, não tem por que investir muito. Até aqui alguma dúvida? Só que nesses 30 anos, apenas uma coisa chamou a atenção dos portugueses: uma madeira, uma árvore. Nesses primeiros 30 anos, os portugueses cresceram os olhos no pau. Já que não tem ouro, não tem pau-brasil, não é isso? Para que servia para os portugueses essa árvore diferente? Por isso que o nome é pau-brasil. Quando você corta essa árvore, você moe ela sai uma espécie de tinta bem vermelha, que parece com brasa. Por isso o nome pau. Vocês entenderam porque é o nome Brasil? Porque aquela árvore, para que servia essa tinta? Você pintava tecido e ela era tão dura que servia até para fazer navio. Então era uma madeira importante. O litoral do Brasil todinho estava cheio de pau-brasil. Só que o Brasil hoje, eles tiraram tanto que hoje o pau-brasil no Brasil está em extinto, que eles levaram tudo. Só que tinha um problema para levar esse pau-brasil embora. Problema sério. Os caras não vieram de navio? O pau-brasil ele não estava direto na praia, ele estava um pouquinho afastado dentro do mato, correto? Qual era o trabalho que se tinha? Você tinha que cortar a árvore, cortar o pau-brasil em toras menores, levar até a praia como? Chegava na praia, você tinha que colocar o pau-brasil em pequenos botes. Não, porque o navio era muito grande, se ele ficasse na praia, ele encalhava. Então os navios ficavam um pouquinho afastados. Você tinha que pegar o pau-brasil, jogar num bote pequeno e levar. Só que tinha um problema: os portugueses eram poucos. Eram poucos os portugueses. Isso não é um problema? Quem ia fazer esse trampo? Eles vão fazer o seguinte: ainda não, presta bem atenção no que eu vou explicar, não foi ainda a escravização. Eles vão fazer uma outra coisa, eles eram espertos. Eles iam fazer uma troca com os indígenas. Que troca é essa? O indígena trabalhava, cortava, levava o pau-brasil, e o que o português dava de volta? Espelhinho, pulseirinha, machadinho. O indígena não conhecia essas coisas. Então o indígena ele ficou encantado. Então perceba só que é o seguinte: não dá para dizer que eles foram escravizados nesses 30 anos. A troca é injusta, eu sei que é injusta, mas é uma troca, não é uma troca? Sim. Qual é o nome desse sistema de trabalho em que existe troca? Escambo. O que era o escambo? Era esse sistema em que o português dava quinquilharia e o indígena dava mão de obra.
Deu para entender o que o professor Edivan acabou de explicar? Então percebam, a colonização de verdade do Brasil, de verdade, só vai começar em 1530. De 1500 até 1530 é só um escambo, era só um escambo. O português, gente, ele não ousava, ele ficava nas praias para pegar o pau-brasil. Nesse primeiro momento, ele não avançava para dentro do interior, ainda não. Ele ficava só na praia nesses primeiros 30 anos. Por quê, gente? Eu repito, porque Portugal estava mais interessado com o comércio da Índia. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Fechamos por aqui. Muito obrigado, gente. Vou passar umas questões para vocês.